Olá, olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live da equipe Prof. Skillay. Tudo bem com vocês? Eu sou Adriana Guzmão, coordenadora e mentora desse projeto, né? E o que é esse projeto Prof. Skillay, né? Nós somos um grupo de 4 professoras de língua portuguesa, coincidentemente de língua portuguesa, que dedicamos um tempinho para trocar leituras e falar sobre as nossas leituras com as nossas colegas de trabalho, com professoras amigas que a gente convida e conhece para participar desses momentos conosco, né? O nosso objetivo é incentivar o ato de ler. Nós não nos preocupamos com a análise literária de uma obra, mas apenas com o prazer de ler, com esse jeito gostoso de ter a leitura em nossas vidas e de ter com quem conversar sobre o que nós lemos. É isso aí. Bom, e quem são essas professoras? Já disse eu, né, Adriana. Tem a nossa madrinha e amiga Dudu Furtado, que nos auxiliou, nos ensinou a usar Instagram, né? A Dudu que nos conduziu para esse caminho aqui no Instagram. Temos também a Cláudia, tá? A Cláudia Oliveira, que mora em Sorocaba, São Paulo, amiga desde sempre e que compõe a equipe Prof. Skillay, mesmo não morando na mesma cidade que nós. Temos também a Elisângela Anchieta Moronari, que é daqui de São Mateus, trabalha pelas redes estadual e municipal de ensino. E temos a nossa Dudu Furtado, né, que eu já falei para vocês, que é essa madrinha. Então, somos 4 professoras, já fomos à casa das 7 mulheres, já tivemos alguns meninos, mas infelizmente não ficaram, e aí estamos nós, desde 2020, trazendo aqui leituras, compartilhando os nossos momentos, né? Oi, gente, boa noite. Já chegaram várias pessoas aqui. Eu estou aguardando a nossa convidada especial de hoje entrar. Oi, Flávia, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vinda aí, o Gerry. Boa noite, Gerry. Sempre conosco, né? Que bom ter a sua companhia. Boa noite, Dudu. Boa noite, Marilena, sua linda. Que bom ter você. Nossa secretária já chegou, nossa convidada especial de hoje. Oi, Zuliane. Tudo bem? Bem-vinda. Então, nós já recebemos aqui, chegou a Marília para ela. Hoje a nossa live é mega especial, porque nós vamos falar não apenas de nós, de nossas leituras, mas das leituras possíveis no lugar onde nós vivemos, né? Nós vamos trazer para vocês aí algumas informações muito importantes sobre a nossa cidade. E é claro que uma live da equipe Prof. Skillay sempre tem uma leitura a ser compartilhada. Marília, eu aceitei o seu convite, mas ainda não chegou aqui para mim. Entrar ao vivo. Vamos ver aí. Opa! Ei, menina! Seja bem-vinda! Boa noite, Adriana. Boa noite para todos vocês que prestigiam o trabalho do Prof. Skillay. Eu sou suspeita para falar, porque sou seguidora dessa equipe maravilhosa há bastante tempo. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Que bom, né? Tem várias pessoas aqui passando, deixando um oi, dizendo que depois, né, continua assistindo porque está no trabalho, porque são professores, né? Mas, gente, essa moça linda que está falando com vocês é uma amiga de longas datas.
né? E é uma pessoa com quem eu já tive o privilégio de trabalharmos juntos, né, na Secretaria Municipal de Educação, já pude estar na escola quando ela era pedagoga, na escola que eu estou professora de língua portuguesa atualmente, né? Nós estivemos lá levando leitura e literatura, e hoje a gente está tendo a honra de receber, né, nada menos do que a nossa secretária municipal de educação, a Marília Silveira, tá? E eu vou pedir licença, Marília, para eu fazer a leitura do seu breve currículo, porque, gente, pensa numa pessoa que adora estudar e que não para, né? Sempre envolvida em movimento, nesse movimento gostoso que a educação traz, é a Marília. Então, tem muita coisa para dizer, mas a gente vai resumir rapidinho. A Marília é mestra em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional. Ela também é especialista em Gestão do Trabalho Pedagógico, especialista em História da Cultura Afro-Brasileira, especialista em Ensino de História, escritora, secretária municipal de Educação, efetiva no município de São Mateus como pedagoga. E eu recebi uma notícia que eu fiquei hiper, mega, ultra feliz, que ela está concluindo o doutorado. Gente, que delícia! Que delícia, né? Em todo esse movimento, em todo esse momento dela de trabalho e de ativismo, mas ela continua estudante, continua aí em busca de seu aperfeiçoamento. Marília, conta pra gente aí, você está doutoranda, né, em História Social das Relações Políticas na UFES. Diz pra gente um pouquinho sobre esse curso aí, conta pra gente, porque é uma vitória muito grande de saber que a gente tem, né, uma pessoa concluindo o doutorado, principalmente você, né? Ô, Adriana, muito obrigada pelas lindas palavras. Linda, maravilhosa, sua filha. Muito obrigada pelo privilégio de estar com vocês nessa live novamente. Como você muito bem disse, né, o que nos move é, de fato, o sentimento, o amor que a gente tem pela educação. Eu acredito que algumas coisas vêm, assim, como eu estou vendo aí vocês duas juntinhas, vêm de família, né? Outras nós vamos aprendendo com o tempo e se apaixonando. E estudar é essa força motriz que move a gente, né? É claro que é uma trajetória bem desafiadora, né? Concluir um doutorado, você sabe disso, você é pesquisadora também, mas a gente encontra tempo, né? A gente busca espaços, né? Pequenos espaços para as leituras, para a escrita. É claro que se eu estou aqui, eu agradeço muito meu orientador, que é muito sábio, muito paciente, mas que sabe cobrar, que é o professor doutor Sebastião Pimentel Franco. Agradeço a ele e à Universidade Federal do Espírito Santo pela oportunidade de ter me acolhido, né? Primeiro, com 1 ano sendo aluna ouvinte no PPGI, depois 1 ano aluna especial, para depois 3 anos e meio num doutorado, né? Então, são quase aí 5 anos e meio só o doutorado, e a gente sabe que o educador, por si só, é sempre mais, né? A leitura e as descobertas a partir da leitura é o que, de fato, movem a gente, né? Verdade, né? Bom, eu vou pedir licença agora, Marília, para apresentar uma outra convidada dessa live. Deixa eu chegar mais aqui um pouquinho, né? Gente, aqui conosco hoje, porque vocês viram no nosso card que a gente vai falar sobre incentivo à leitura, não é isso, Marília? Né? Sim, com certeza. E eu tenho aqui ao meu lado uma leitora que eu sou muito orgulhosa de ter essa leitora aqui ao meu lado, né? Eu apresento a vocês, né, participando aqui conosco, uma participação especial, a Eliana Guzmão Almeida, é minha caçula. Linda. Eu tenho que contar, né? E aí, hoje a Eliana quer fazer uma leitura conosco, né? Porque nós vamos falar sobre leitura. E para iniciar a nossa live, vamos ouvir essa mocinha. Eliana é estudante na Escola Estadual Marita Mota. Até o 5º ano ela foi estudante da Rede Pública Municipal de Ensino, né? E agora ela está na Rede Pública Estadual por uma questão de logística mesmo, para eu ir ao trabalho, para dar, né, a rota. A gente acaba se adequando. Então, eu vou hoje, né,
nós vamos hoje ouvir uma leitura com a Eliana. Só que a Eliana disse que é para eu ajudar isso na leitura. Eu vou te ajudar? É. Dá boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite para Marília, né? Boa noite também. Qual o livro? Vamos lá. Atum e Gato Grato. Mostra o pessoal. E não, aqui, vamos te ajudar. Isso. E por que você escolheu esse livro? Porque eu sempre achei um livro engraçado e eu sempre gostei muito dele. Isso. E é um livro também que a gente já fez uma live sobre ele, né, Li? Já, nós já fizemos uma live sobre esse livro, né, eu e ela. Então a gente gosta de ler juntas também. Então nós não apenas lemos, mas nós também lemos juntas e às vezes a gente grava, às vezes não, né, gente? Então, Atum, Gato Grato. Quem é a autora, ali? A autora é a Thaís Larran. Isso. A Thaís E as Larran. ilustrações são de Juliana Basile. Basile? Isso. Juliana Basile. Ok. Porque no livro, gente, a gente tem o autor, mas no livro infantil a gente também tem o ilustrador, que é tão autor quanto o autor, né? Extremamente importante. E aí? Começar? Pode começar. A palavra é você. Deixa eu virar aqui. Você agora está com a palavra. Este é Atum, o Gato Grato. Miau. Obrigada. Eu mostrei que você... Você quer que eu mostre? Você vai mostrar. Ok. Atum, o Gato Grato, é mesmo um gato engraçado. Tem nome de peixe, passeia de coleira como um cachorro. E quando olha para o espelho, tem certeza que é um leão. Nossa, será por quê, hein, Li? Olha aí, gente. Atum, Gato Grato. É um tanto diferente. Sabe abrir um armário, gosta de tomar banho, mas não se deixa escovar. Olha só, gente, que luxo, Atum tomando banho. Atum, Gato Grato. É mesmo um sonhador. Em suas 7 vidas, já foi equilibrista, jardineiro, terapeuta, cozinheiro, astronauta, marinheiro e construtor. Eita, multiprofissional esse Atum, hein, gente? Só faltou ser professor. Certo. Atum, o equilibrista. Ao final de cada espetáculo, abaixava a cabeça, levantava o rabo e, em reverência, agradecia os aplausos. Miau. Obrigado. Atum, o jardineiro. A cada flor funda que se abria, se espalhava suas flores pelo jardim. Com um banho de regador, agradecia. Obrigado. Atum, o terapeuta. A cada medo escuro vencido ou brinquedo perdido e superado, apoiava. Parabéns. Então, o silêncio prestava. Obrigado. Atum, o cozinheiro. Do frango ao passarinho, a peixada, o seu bigode cheirava e o passageiro agradecia. Opa. Atum, o astronauta. Sempre que esbarrava em uma vítima estrela, feliz brilhosa, agradecia o brilho que ela produzia. Obrigada. Atum, o marinheiro. Quando estava no bar com um grupo de alegres de baleia, ou a música que cantavam, agradecia. Obrigado. Atum, construtor. Sempre que era ajudado pelas formigas ou pelo João de Barro com o material da casa nova, agradecia. Valeu, pessoal. Obrigado. Atum, o gato grato. Mesmo muito amado.
Hoje apresentada, agradeço a sua dona por todo o cuidado. Ele mortozinho ligado, agradece bem. Obrigado. Acabou. Linda. Essa é a história de atum. Obrigada. Beijo. Uma leitora fluente, maravilhosa, igual a mamãe. Eita. Obrigada, filha. Quer ficar conosco ou quer fazer um lanchinho? Obrigada. Deus abençoe. Bom, gente, esse é o livro. Tá tendo um eco. Você tá com 2 telefones, Marília? Não. Pode ser um Não. barulho próximo aqui, onde eu moro é bastante movimentado. Ah, tá. E aí, a gente tem aí essa leitura, né, da obra. É uma obra que faz parte do acervo da nossa escola pública municipal também, Marília. A gente já teve o prazer, né, de ter esse livro nas bibliotecas, algumas bibliotecas escolares têm. E a Eliana também já fez leituras comigo quando eu estive em outras escolas aí contando histórias para as crianças, né? Ela gosta de me acompanhar nessa aventura de contar história. Mas eu acho que hoje, Marília, você tem uma história para contar para nós aí que o município está construindo, né? Para contar mais histórias, não é isso? Ah, sim, um pouco. Né? Como você diz, é um processo de construção, mas uma construção necessária, que a gente precisa fazer e chamar os parceiros, incentivar e motivar. Então, novamente, eu quero agradecer, viu, Adriana, a oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu sei que o Profs que Leem tem uma missão gigantesca e muito linda, que é de incentivar a leitura. Para além disso, né, uma leitura profunda, com autonomia, com consciência, com criticidade, e isso é muito grandioso, né? Para nós, enquanto Rede Municipal de Educação, fico muito feliz de saber que nós temos um projeto tão lindo como este em nossa cidade. De fato, né, a chamada é São Mateus, uma cidade que lê. E aí a gente faz algumas reflexões ao longo dessa construção, dessa criação, e desde já eu agradeço a oportunidade de socializar aqui. Como você disse no início, né, nós já temos uma trajetória aí atrelada à educação. É claro que é uma trajetória que vem, né, da docência na rede municipal, né? Eu já fui professora aí 18 anos nessa rede, né, professora e pedagoga, tenho muito orgulho de estar nessa rede, e a minha primeira licenciatura, né, foi em História. Então, quando você estava lendo aí com a sua filha, eu estava refletindo um pouquinho das reflexões que eu faço com os meus filhos aqui em casa. E aí eu gosto muito de socializar com eles os períodos, né, os períodos das crianças e das infâncias na história da educação no Brasil. E aí cada pessoa com a sua formação tem o seu jeitinho especial de socializar essa linha. Então, às vezes, nós estamos refletindo sobre como era a educação das crianças no período colonial, como foi essa transição no Império, e a educação na República, e vamos analisar o cotidiano dessas crianças, a leitura, quem lia, quem não tinha acesso à leitura, por que não tinha. E aí a gente faz esse exercício aqui também. E, para começar, eu quero agradecer a oportunidade por falar, né, de leitura. Eu tenho essa obra, que é o reconhecimento e a preservação do patrimônio cultural e material de São Mateus nas aulas de História, que foi o resultado, né, da minha dissertação de mestrado. É claro que a partir dela também vieram alguns artigos, né, nós construímos alguns artigos. E tem essa aqui também, que eu tive a oportunidade de escrever com a professora Sônia, que foi uma das minhas professoras no doutorado também,
Aqui a gente fala justamente sobre a educação das crianças que eram chamadas de desvalidas no contexto do século XIX, o distanciamento que elas tinham dessa oportunidade, né, da leitura com prazer, de ler para a vida, né, de ler para se tornar alguém com valor, com respeito, com uma nova perspectiva de vida. E aí a gente traz algumas reflexões sobre a educação dessas crianças. Bom, falando sobre São Mateus, uma cidade que lê, né, um projeto que surgiu a partir dos nossos debates, né, enquanto formadoras, enquanto educadoras e educadores, né, na Secretaria Municipal de Educação, junto com as coordenações de área, junto com a gestão, ensino fundamental, direção pedagógica e administrativa, né, você que já esteve conosco sabe que a tarefa de a tarefa de todos lá, a gente se envolve. Então, o objetivo dessa chamada é justamente dizer, sim, a nossa cidade é uma cidade de leitores. Talvez alguém vai até dizer, Marília, mas nem tanto, tem que aprofundar um pouco mais. Então, na realidade, a educação ela tem esse objetivo de ir na contramão, né? De dizer que é possível, de dizer que a gente faz. A reflexão a gente só precisa aprofundar essa leitura, né? Porque leitura, né? Ler, todo mundo lê, né? Hoje, inclusive, a gente compreende que, né, tudo é um texto, né? Tudo é leitura. A gente só precisa potencializar este ato, né? Então, a importância de ler para a nossa cidade é muito grande. E nós estamos vivendo um contexto, né? O contemporâneo traz isso. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor, para que os nossos estudantes possam se posicionar, para que eles possam ser críticos, para que a gente combata fake news, né? Para que o cidadão, de modo geral, tenha um compromisso com a verdade, né? Com o conhecimento. E a educação, ela tem, dentre as suas tarefas, essa missão grandiosa de estimular a leitura. Como eu disse, eu sou suspeita para falar, porque eu fui criada nesse universo, né, educativo, e depois das licenciaturas, né, eu fui para a especialização, fui para o mestrado, estou no doutorado, tenho ainda outros projetos, mas todos muito ligados à importância de ler, de ser crítico, de estar ali em contato com as obras, né, que são construções importantíssimas. Uma sociedade que lê, Adriana, é uma sociedade emancipada, né? É uma sociedade que pratica, sobretudo, os valores, né? Quais são os valores? O respeito, a compreensão, o amor ao próximo, né? A solidariedade. E nas entrelinhas, independente, né, dos clássicos, né, da literatura mais contemporânea, a gente sabe que ao longo, né, das histórias, das narrativas, a gente sempre tem um eixo principal, que é o ser humano. Então, uma sociedade que lê é, de fato, uma sociedade melhor. E aí eu retomo a Secretaria Municipal de Educação, né? Porque nós também, enquanto secretaria, somos muito responsáveis, somos muito importantes na construção desse projeto. Então, a secretaria ela não vem com um movimento de cima para baixo, porque a gente sabe que as escolas incentivam sim a leitura, a gente sabe que os professores de língua portuguesa têm projetos brilhantes em nossa rede, fazem um trabalho com muita dedicação, com muito comprometimento, mas a leitura não é somente uma responsabilidade do professor de língua portuguesa ou quem está na alfabetização, né? Então, o convite além do trabalho que a escola já desenvolve, né, a Secretaria Municipal de Educação vem para dizer, nós estamos aqui para potencializar, para apoiar, para pensarmos junto, e algumas construções já estão, né, sendo realizadas. Então, a gente já teve alguns encontros pedagógicos com os profissionais, a partir dele nós amarramos aí a ideia de formações que começam, inclusive, agora no início de julho, e dizer para a escola, né, mais do que nunca, nós estamos aqui. É claro que a Secretaria sempre esteve, mas quem tem que sensibilizar, quem tem que incentivar a todo instante, né, somos nós, profissionais da educação. Então, a gente vem para dizer assim, pai, mãe, tio, avô, avó,
primo, vamos ler, né? Tire um tempinho, que sejam 20 minutos, que seja 1 hora, mas que a gente possa incentivar os nossos estudantes para a leitura. E aí, esse momento, cada família, é claro que com a sua, né, respeitada a sua rotina, sabendo da sua rotina, ela vai, certeza que vai, com muito amor que os familiares têm pelos nossos estudantes, tirar esse tempinho também de incentivo em casa. Porque a gente já sabe que a escola faz, a escola tem buscado. Recentemente, foi entregue para as unidades escolares, foi uma importante conquista. A gente diz que é conquista porque cada elemento que vai contribuir para a qualidade da aprendizagem é conquista, sim. Então, recentemente, as escolas receberam as bibliotecas, né, os kits de literatura. A gente sabe que é preciso potencializar ainda mais do 6º ao 9º, e nós vamos fazer isso, mas com aquilo que a gente tem, no momento, a gente pode fazer muito. Então, o convite, São Mateus, uma cidade que lê. E eu confesso que eu fiquei muito emocionada quando nós recebemos o primeiro grupo de alunos, né, o primeiro grupo de estudantes que esteve lá na Secretaria Municipal de Educação, depois lá no gabinete, leitores fluentes, né, meninos muito críticos, já preparados, né, que emocionou a gente. Cada profissional que eles estavam perto nos dá o sentimento de que a educação está no caminho certo e que a gente pode conquistar ainda mais. Então, essa live aqui, né, eu agradeço a oportunidade de dizer, mais ou menos aquela ideia de Cortella, né? A gente faz o melhor que a gente pode nas condições que temos e vamos buscando condições melhores ainda, porque a gente sabe que é possível. Então, quando eu trouxe aqui a ideia de que cada família vai socializando, compartilhando, incentivando essa leitura na medida do possível, porque a minha experiência, por exemplo, até por conta da minha formação, eu gosto de sentar com os meninos e falar, olha, vamos pensar aqui como era lá no século XIX, né? Como as crianças iam para a escola e quem eram essas crianças desvalidas? Por que eram chamadas de desvalidas? Né? Eram as crianças abandonadas, tidas como bastardos? O que é uma criança bastarda? Então, né, essa é a minha forma, até por conta da minha formação, de voltar ao passado, de investigar, de buscar elementos aí da educação. Mas eu sei que cada família tem o seu jeitinho, né, a sua identidade. Né? Tem um pai que talvez gosta da literatura mais clássica, tem o pai que vai chegar e vai dizer, meu filho, hoje nós vamos ler um versículo. Tem um pai que vai dizer, meu filho, hoje nós vamos refletir aqui sobre essa notícia que chegou no jornal. Né? Mas ler com essa profundidade, incentivar a nossa juventude é uma tarefa compartilhada. E sendo compartilhada, ela pode trazer um impacto muito positivo na sociedade. É claro que ao longo do ano, né, essa ideia de São Mateus, uma cidade que lê, não é um projeto findado em si mesmo, é um ponto de partida, até em respeito ao trabalho que as escolas já fazem, né, ao trabalho que profissionais como os do Profs que Leem fazem, de incentivo a essa missão grandiosa, mas a gente vem reafirmando a importância da leitura. Como eu disse, lá há alguns anos a gente escutava muito assim, nossa, o contemporâneo será muito difícil. Né? Essa ideia da sociedade líquida, de que tudo é muito frágil, de que existem muitas inverdades, e não adianta, né? O caminho para uma sociedade melhor, para uma convivência mais humana, é a educação, é o conhecimento, é a leitura. Já existem várias ideias de nós espalharmos, né, por nossa cidade espaços de troca de obras, né, de doação de livros, para que as pessoas, né, porque você só consegue escrever bem, se posicionar bem, se você lê muito, se você lê bastante. Né? A gente só fala aquilo que sabe. Então, você precisa ter autonomia, e para isso você precisa do recurso. Né? Então, para a leitura, você vai aprender lendo, praticando. Né? Então, além dos projetos maravilhosos que as escolas já desenvolvem, nós vamos incentivar, né, convidando a comunidade escolar,
convidando todas as pessoas a essa sensibilização, para esse incentivo dos nossos estudantes para o ato de leitura. E aí, nossa ideia são os espaços de doações, de troca de livros, divulgação desse trabalho que a nossa rede já faz, né? Então, nós tivemos um grupo de crianças de uma determinada unidade, divulgamos o trabalho delas. Na próxima semana, né, um outro projeto já será divulgado, até para incentivar também e compartilhar as experiências entre as escolas. E é claro que a gente só consegue fazer isso porque nós temos profissionais na ponta, né, todos os dias em nossas unidades escolares que desenvolvem essa missão com muito afinco. Agora, falar sobre a leitura com profundidade, com criticidade, né, é um papel aí, é uma responsabilidade compartilhada. Ei, Marília, eu não sei o que está acontecendo quando eu falo que está tendo retorno. Não sei o que houve. Vou tentar dar uma olhadinha na minha tela aqui. Mas, enfim. Gente, é muito importante, né? Nós, quanto professores de língua portuguesa, né? Eu digo porque, além de pedagoga, eu sou primeiro professora de língua portuguesa, né? E, assim, é muito importante, né, a gente ter esse projeto partindo da Secretaria Municipal de Educação, que a gente consegue entender, né, e ter esse apoio. A gente está me agoniando esse retorno. Eu estou tentando ver aqui se tem. O que está acontecendo? Tá dando para ouvir? Agora? Então, assim, muito obrigada, né, enquanto professora, né, à Secretaria Municipal de Educação, e nossa gratidão também por você ter esse tempinho para estar aqui com a gente, né, no projeto Profs que Lê. A gente sabe que a sua agenda é super lotada, né, e nós temos, assim, vários colegas professores aqui na live, né, falando, agradecendo e dizendo, né, que foi excelente a iniciativa. Então, para nós, assim, é muito importante, né, esse pontapé que a Secretaria está dando, né, agora, de ter São Mateus como uma cidade que lê, porque isso reforça o trabalho que a gente vem fazendo na escola, de incentivo à leitura. E mais ainda, essa questão da responsabilização das famílias pelo ato de ler, né? E aí nós temos a Marcília, né, falando aqui a respeito da lei, da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, assim como a Marcília também, lá no Bom Sucesso, eu já estive pedagoga no turno noturno, né, com a Educação de Jovens e Adultos, e a gente sabe da dificuldade que é o instante de leitura. O corre-corre do dia a dia, os muitos afazeres, né, acabam super ocupando a gente, e às vezes a gente não tira um tempinho de ler em casa, e nem de ler para os nossos filhos, né. E aí, falando de nós, né, nós quanto professoras, quanto trabalhadoras na educação, né, a maioria de nós, quanto professoras, a gente acaba tendo um trabalho de 40 horas, trabalho o dia todo, né? Acaba chegando tarde, mas isso não impede, porque a gente sempre faz tempo para aquilo que é importante para nós, não é isso? Então, nós precisamos fazer da leitura um momento importante para nós, né? É de ter um tempo de ouvir a leitura, igual hoje aqui, né? Nós ouvimos a leitura da Eliana. Então, é a gente fazer esse tempo de ouvir a leitura do filho em casa. Nós não precisamos, hoje eu atendi uma mãe e eu disse para ela, mãe, a gente não precisa, que ela dizia, né, eu sou analfabeta, eu não sei ler, só assino meu nome. E eu disse para a mãe, mas mãe, a gente não precisa ler, a gente precisa ouvir o nosso filho ler. Né? E você pegando o caderno dele, sendo alfabetizada ou não, você consegue, né, fazer esse acompanhamento, ver se seu filho respondeu as questões na escola, se não respondeu, né? Ouvir a leitura, ele levou um livro para casa, né? Pedir para ele ler uma página para você. Então, são atitudes que os pais podem adquirir
para melhorar e para incentivar, né, o seu filho no ato de ler e, acima de tudo, né, fazer da nossa cidade uma cidade de leitores, né, porque uma cidade de leitores se faz com pessoas lendo. E essa leitura, ela começa na escola, né, às vezes começa na escola, que o importante era que se começasse em casa e se consolidasse na escola, né? Mas começando na escola, ela precisa ter o apoio da família em casa. E aí nós temos algumas colegas aqui falando, né? A leitura é muito importante na alfabetização, né? Nós temos algumas colegas falando aqui também sobre a necessidade da família apoiar essa leitura das crianças em casa, né? E aí, Marília, eu fiquei observando que você falou aí, né, sobre a leitura do sexto ao nono ano. E eu, assim, como professora do sexto ao nono, eu tenho uma certa percepção ao longo dos anos, né? Eu estou na educação desde 1995 como professora, porque eu entrei em 94, mas eu era secretária escolar, né? E, então, atuando como professora continuamente desde 1995. E me preocupa, né? E é algo muito perceptível, que na educação infantil, nos anos iniciais, ali até o quinto ano, né? Nós temos alunos que leem mais. Nos parece que quando o aluno chega do sexto ao nono ano, ele acaba perdendo o interesse, o encantamento pelo ato de ler, né? E aí, como é que a gente, né, faz para que esse aluno continue lendo, né? Quais são as atitudes que nós, como professores, precisamos? Então, sendo eu professora que leio, né? Eu sempre digo assim, que o importante é que a gente continue lendo. Porque do primeiro ao quinto ano, o professor tem o hábito de ler para o aluno. Né? Fazer a leitura de leite, na educação infantil também. Mas, do sexto ao nono, ele acaba parando de fazer essa leitura para o aluno. Então, nós, como professores de língua portuguesa, né, fica aí a dica para os colegas, nós precisamos permanecer com esse compromisso de estar lendo para o aluno. Sim, Adriana, eu tenho até uma observação sobre isso, porque você foi falando e eu fui, né, fazendo várias reflexões. Primeiro, é interessante porque quando nós estamos na condição de leitores, né, nós somos estudantes. Isso é muito importante. Pesquisadores, é claro, mas estudantes. E aí você falando, eu voltei, né, a um professor que eu tive no doutorado, e nós precisávamos fazer as leituras, né, nos aprofundarmos ali aquelas leituras para os debates, né? Os debates aí de cada aula duravam 4 horas. Então, ou você amava e lia e se envolvia, ou não seria aprovado, né? Não daria para continuar. Então, a gente se envolvia naquela história, naquela construção, é claro que para fazer a apresentação, mas quando você se envolve, né, e tem um sentimento e uma dedicação ali com aquele tempo, não importa se você vai precisar ficar 2 horas, 3 horas, ou no meu caso, 4 horas fazendo uma defesa de um texto. Você consegue, né? É possível conseguir. Então, é nessa linha que a gente vem dizendo assim, é possível compartilhar essa responsabilidade do incentivo, né, de uma cidade que lê. E aí, no 6º ano, é claro que com a chegada da adolescência, a gente tem várias interfaces aí. É importantíssimo relembrarmos que nós tivemos os 2 anos de pandemia, que distanciou a rotina desse estudante, né, na escola. É claro que foram 2 anos de pandemia. O ano passado, né, nós tivemos também na nossa rede, não adianta, a gente precisa falar, nós tivemos um movimento de greve, distanciou novamente tanto o professor, que a gente sabe que queria estar, era ali na sala de aula se dedicando, mas enfim, nós tivemos um movimento de greve. Então, esse resultado, nós estamos ainda recuperando,
né? Ainda potencializando. É claro que ninguém vai recuperar tudo em 100%, né? O professor não é robô, o estudante não é robô, mas se nós fizermos juntos essa sensibilização, essa motivação da importância do ato de ler, para além de resultados são importantes sim, mas é a leitura pela leitura, né? Pelo deleite ali, de ser crítico, de ter conhecimento, isso é muito importante. E aí eu me lembrei também de uma turma de 7º ano, que eu tinha uma turma de 7º ano em 2016. E essa turma não era leitora. Eu era professora de história deles. Então, eram mais ou menos 2 reflexões. Ou eu vou somente cobrar dos pais a importância da leitura, do estudo, né, dos conteúdos de história, das competências e as habilidades, ou eu farei essa sensibilização com a família, mas eu também terei os momentos de leitura com eles durante a minha aula. Então, era uma prática que eu fazia também com o 7º ano. Então, é claro que depois de toda a minha explanação, sensibilização, arguição sobre o tema, nós faríamos a leitura, ou vice-versa, até para que depois eles, né, pudessem aí me indagar e questionar sobre o conteúdo com mais autonomia. E é justamente nessa linha que a gente vem dizendo assim, São Mateus é sim uma cidade que lê, né? Nossa cidade é de leitores, a gente precisa acreditar, é o primeiro ponto. O que a gente quer é alcançar essa profundidade, esse hábito, ou seja, que seja com mais frequência, que cada família incentive, assim como nós estamos fazendo. E é claro que também não é uma perspectiva de, não sei se você já ouviu aquela dinâmica, né, da bola, de quem é a culpa? Não é nesse sentido. É no sentido de dizer, a escola incentiva, família, vamos incentivar também, né? Instituições, né, todas as instituições, vamos incentivar a leitura também, porque é por meio da leitura, é por meio do conhecimento que os nossos estudantes terão a oportunidade de conquistar, né, tudo que eles sonham. Não adianta, não tem outro caminho, né? É pela educação, é pelo conhecimento, e aí é claro que os nossos professores de língua portuguesa, volto a dizer, não é somente responsabilidade do professor de língua portuguesa, mas de todas as áreas do conhecimento, mas eu quero aqui destacar e valorizar a importância dos nossos profissionais de língua portuguesa, né? Pela paciência, pela insistência, por acreditar que este é o único caminho. Nós tivemos um encontro 2 semanas, mais ou menos, com os nossos profissionais de língua portuguesa. Foi um momento muito importante, de troca de ideias, de reflexões, né, de almejar novas ações, e nós estamos aqui para isso, né, porque der e vier. A gente sabe que a educação é um contexto macro, mas quando a gente trabalha no coletivo, e os profissionais que a gente tem na secretaria, os profissionais que estão na escola têm esse pensamento, a gente consegue sim alcançar novos e melhores. Eu não vou utilizar nem a palavra resultados, não. A gente consegue alcançar vidas, porque esse é o nosso objetivo, né? Porque a escolarização, ela vai passar, mas aqueles momentos do projeto de leitura, aquela roda de debate com o professor, aquela troca de experiência com o pai ou com a mãe no momento da leitura de um livro, da discussão sobre uma reportagem, esses momentos que ficarão eternizados, porque é por meio deles que lá na frente, seja num concurso, seja num processo seletivo, seja numa atitude em sociedade, farão a diferença. A gente só dá, a gente só consegue ofertar aquilo que a gente tem, né? E por meio da leitura, a gente consegue conquistar muitas coisas. Por isso que eu tenho certeza que os nossos professores, que são ali resistência, perseverança nesse objetivo, né? O Profs que Leem é um exemplo disso, de que a leitura é um caminho de possibilidades. Os nossos profissionais também têm essa crença, os profissionais que estão na Secretaria Municipal de Educação, e eu também acredito. Nossa, eu fiquei muito satisfeita porque você citou um exemplo, né, que é a questão assim, de a família não é obrigatório ler algo, mas ler alguma coisa, né? Você não vai dar obrigatoriedade à família de ler determinado livro, de ler um clássico, né? E aí você citou
que eu achei assim, muito interessante, porque nós temos várias famílias que são cristãs, né? E que pode sentar com seu filho, se não tem condições de comprar um outro livro, de sentar e fazer a leitura da Bíblia, né? Afinal de contas, a Bíblia é uma coletânea de 66 livros para serem lidos, né? Então, assim, é uma oportunidade de fazer uma leitura em família, fazendo uma leitura também de caráter religioso. Estou citando aqui a Bíblia por uma questão, assim, de que a gente tem uma maioria cristã. Mas também pode ser um outro livro sagrado da religião a que você faz parte, né? O pessoal, as pessoas que frequentam, né, o movimento espírita também sempre tem os estudos para fazer em família. As pessoas adventistas também sempre têm os momentos de leitura em família, né, de cultuar, de fazer esse instante. Então, que a leitura, é muito importante que a leitura seja, né, Marília, esse instante de reunir a família também, né? Porque numa época mais antiga, você como historiadora, né, as nossas primeiras histórias começaram pela oralidade. Então, as famílias se reuniam, né, em rodas, em ciclos, em rodas de conversa, para contar as histórias, né, para dizer do tempo em que eles, né, viviam algumas situações, trazer as histórias das caçadas, das aventuras, né? E é um tipo de leitura, né? Uma leitura do dia a dia, uma leitura do cotidiano. E talvez, né, nos falte para melhorar o nosso mundo, para melhorar esse retorno pós-pandemia, né, de uma vida social, esses instantes de uma roda familiar para sentar, para contar sobre o dia, para dizer sobre a vida, né? Porque às vezes a gente entra em casa já com o celular na mão e um monte de tarefa em vista. Verdade. E a gente esquece é muito importante essa observação. Tentar. Não, sim, você está certíssima. Muito importante essa observação. Eu só vou voltar aqui a uma reflexão, que é claro que eu citei a Bíblia, mas assim, a gente, né, já está preconizado em lei há muito tempo que a educação ela é laica. Então pode ser sim a Bíblia, mas pode ser o Corão, pode ser uma outra literatura, né, ligada às religiões de matriz africana. O importante é esse respeito às diversidades e o mais importante é a leitura. É por meio da leitura, como nós já destacamos aqui, que os nossos estudantes terão a oportunidade, né, de chegar e conquistar, né, o que eles quiserem. Nós estávamos aqui no último sábado, inclusive, fazendo um movimento, né, de potencializar a coleta de assinaturas em prol da chegada da aprovação do curso de medicina no CEUNI, junto com o professor Luiz, que é o diretor do campus, e o nosso prefeito ele vai encaminhar essas assinaturas para o governo federal, né, serão entregues lá. Então eu vejo que a defesa da educação pública é uma responsabilidade coletiva, né? Todos nós precisamos fazer e nós estamos aqui para isso. Então, convidar a leitura, dizer que São Mateus é uma cidade que lê, e ao longo dos próximos meses nós teremos várias ações atreladas ao apoio que a Secretaria de Educação precisa dar às escolas, é muito importante. Verdade. E aí, Marília, nós temos uma pessoa, eu creio que uma professora da rede municipal, né? Ela está perguntando como faço para participar da formação que iniciará no mês de julho, né? Nós temos também mais algumas pessoas, né, falando, a professora Marcília, né, colocou aqui uma obra que eu gosto muito, que é Ler e Escrever Compromisso de Todas as Áreas, do Edgar Morin, que é uma obra fantástica, que traz essa perspectiva, né, de leitura para além do espaço escolar e para além de uma única disciplina, né, que somos todos nós. Você falando aí de história, né, como a disciplina, o historiador depende da leitura, né? O professor de história, para trabalhar, precisa ter o aluno como leitor, e um leitor fluente, né, para fazer as interpretações, para acompanhar essas narrativas. Nós temos aí outra, a professora Ariel,
Ariadne, né, pedagoga na rede municipal, falando: educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar. A leitura potencialmente traz inúmeras possibilidades aos nossos alunos, né? Depois nós temos outra professora falando, né, que ler desenvolve a imaginação, a criatividade, a comunicação, o senso crítico, amplia a habilidade na escrita, é verdade, né? Porque quem lê tem o assunto para comentar, tem o que escrever, né, durante as suas produções de redação. Nós temos aqui também outras professoras aqui falando. Gente, Marília, muita coisa aqui para ler. Eu acho que eu não vou dar conta de tudo. Né, gente? Vocês têm muitas coisas aqui, muita coisa. Mas, assim, no geral, todas as pessoas estão falando, né? Agradeço a todos que estão parabenizando o projeto Profs que Leem. Muitas pessoas parabenizando, Marília, a Secretaria Municipal de Educação pela iniciativa, né, por criar esses novos caminhos para desenvolver a leitura e a criatividade nas escolas, tá? E, bom, vou deixar você responder agora a pergunta da professora, né, e trazer seu comentário sobre as colocações do pessoal aqui. Professora, muito obrigada pela sua pergunta. E uma das nossas proposições, enquanto secretaria, foi justamente não chegar para as equipes, né, para os professores da rede, com algo pronto. A gente quis, é claro, sistematizar uma ideia, que são os espaços de leitura, de troca de obras, mas, ao mesmo tempo, ouvir, né, os profissionais. Porque chegar com um projeto pronto talvez vai dar certo numa realidade, mas em outra não. E a gente já sabe, inclusive, que tem equipes dentro da escola construindo, né, as ações para leitura. Então, o projeto São Mateus, uma cidade que lê, vem somar com aquilo que a escola já faz, né? E aí foi interessante porque, junto com os professores, justamente nesse espaço de debate sobre a importância da ideia e de chamar as instituições, as pessoas, a família para esse incentivo, é que surgiu a ideia da formação específica ligada à questão da leitura e a escrita. Então, qual foi a proposição? A coordenação diária, né, conosco, com a direção pedagógica, nós estamos construindo a estrutura da formação, né? São 6 meses, 5 meses, quais são os profissionais, qual universidade nós vamos chamar, quais as instituições para formação, e já está, né, em fase bem adiantada, e agora no final de junho a Rede Municipal de Educação, por meio dos e-mails das escolas e por meio do diretor e dos pedagogos, vão receber toda essa sistemática. Quando começa a formação, quais são os profissionais que vão participar, quais são os temas abordados, qual é o horário, e ela já começa em julho. Então, assim, foi algo construído coletivamente. Então, a gente começa com formação e ações ligadas à leitura e à escrita, que é o que a gente gosta de fazer, né? Que é o que a gente acredita que dá certo, que é a busca pelo conhecimento, ou seja, é o que a gente está defendendo aqui. Quanto mais você lê, mais você cria, mais você inventa, mais você reinventa. Então, pode ficar tranquila que vai chegar no e-mail da escola a estrutura da formação, as datas para adesão e quando começa. Ok. Boa noite aí, né, a professora Rosana. Estou procurando um outro livro aqui, porque eu fiquei muito feliz com uma professora, né, que a gente recebeu, aquela professora na UFES, né, a professora Lilian Monegut, e eu vi, né, no chat da FEDU, né, essa semana no Instagram, o aviso de que o governo do estado está comprando as obras da professora Lilian, né, professora da UFES, pedagoga, uma pessoa assim, super competente, acessível, Marília, e falar e está dizendo que as obras da Lilian vêm para os nossos alunos da escola, né, da coleção Paes. Então, assim, eu fiquei muito feliz e vamos fazer mais uma leitura? Vamos sim, com certeza. Marília, você tem medo?
Tenho. Todo ser humano tem medos, inclusive eu. Pois é, e as crianças também têm medo, né? E para falar sobre os medos, para falar sobre essas preocupações que a criança tem, às vezes reais, às vezes imaginárias, a professora Lília escreveu Os Medos da Lili, né? E aí, quem é a Lili? É a própria Lília, né? Então, é um livro que ela diz de si de uma forma que alcança a infância. Então, uma obra lindíssima, super ilustrada, né? Bem desenhada. E como, né, as meninas estão dizendo aí que os filhos estão adorando esse momento de leitura, que tem criança acompanhando, né? Então, vamos mais uma leitura para mostrar aos pais que a gente não gasta tanto tempo assim lendo o livro, né, Marília? É rápido, né? Então, Os Medos de Lili tem as ilustrações da Geviana e da Lígia Yamaguchi, tá? São as ilustradoras dessa linda obra da Lília Meneguzzi, professora da UFSC, que inclusive já esteve na live conosco do Prof. Skillay e foi recebida pela professora Elisângela, né? Depois eu faço o meu... A Lili, bem pequena, gostava da Noite Serena. Olha a Lili pequena. Olha a Noite Serena, né? Eu fico encantada com as possibilidades do ilustrador, né? Como o ilustrador conversa com o querer do autor, né? Mas quando chovia, Lili tremia. Ai, meu Deus, olha, gente, a Lili tremendo. Meu Deus do céu. Será que vocês também tremem à noite quando chove? Será que tem adulto que treme quando chove? Só criança treme quando chove? Meu Deus. Sua tia Irani contava lendas e segredos. Mas Lili tinha medo. Olha, a titia contando e ela com medo dessas lendas e desses segredos. No escuro via fantasmas, bichos gigantes. Com medo, Lili via formiga virar elefante. Olha só, gente, era uma formiguinha, mas a sombra faz a formiguinha virar algo enorme. Será que o nosso medo é algo pequenininho que a gente está deixando ele grandão, hein? Via sair das paredes, por causa dos rabiscos, monstros que, na verdade, eram pernilongos e mosquitos. Oh, Lili, olha, gente, tadinha da Lili. E quando tinha trovoada, bateria lá no céu, o relâmpago rasgava a noite como um véu. O que será que a Lili fazia, gente? Olha, o relâmpago cortando o céu. Olha a Lili, gente. Ai, meu Deus. Mas Lili tremia, corajosa, agarrava-se à saia da avó Maria. Você se agarra na saia de quem quando tá com medo, hein? Lili, à luz da vela, do seu jeitinho, rezava para voltar logo o dia que com a noite não encontrava. Olha, ela com medo, rezando. Pedia da janela para as lindas estrelas que iluminassem o medo, transformando em alegria. Olha, gente. E você, conversa com as estrelas? Será, hein? E quando Lili cresceu, fez do medo poesia. Olha, gente, a Lili grandona. Olha só. E você? Tem medo de quê? Essa é a obra Os Medos da Lili, da professora Lília Meneguzzi, professora doutora na área de literatura na UFSC, na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Uma obra lindíssima que vai estar na coleção País, né?
E que obra gostosa, né, Marília? Pra gente conversar com as nossas crianças, com os nossos filhos. Muito bom. Eu estava me vendo aí, sabe? Primeiro, parabéns, tá, Adriana? Porque você lê e envolve o leitor. Isso é muito importante. A gente precisa valorizar esse momento de leitura e você faz isso com muita maestria. A gente precisa acreditar naquilo que nós estamos fazendo, falando, vivendo. Você faz isso muito bem. Então, eu voltei um pouco também da minha história de vida, porque eu estudo desde 2005, quando eu entrei na faculdade. E a vida, ela nos traz muitos medos. Mas a educação, ela tem essa missão de potencializar tudo dentro da gente, né? Eu sempre acredito que por meio da educação a gente consegue superar todos os desafios e estarmos fortes. Porque é por meio da educação, por meio da leitura, que a gente se encontra e se reencontra. E encontra, inclusive, forças para tal. Mesmo que no meio do caminho a gente precise de um abraço, e um abraço é tão bom. Eu me lembrei num dia que eu precisava fazer uma apresentação, foi minha última defesa, minha última apresentação, um livro gigantesco. Eu pensei, meu Deus, acho que eu já li isso, eu já estou misturando as coisas. E pouco tempo, né, porque a gente sabe que o professor trabalha, né, no meu caso, eu passei pelo doutorado trabalhando, e trabalhando manhã, tarde, às vezes à noite, então era encontrar horários à noite, de madrugada, sábado, domingo para ler. E em uma dessas leituras, o livro era inclusive Caetana Diz Não, um livro gigantesco, acho que tinha umas 800 páginas. E eu senti medo, e eu precisei de um abraço, né? E eu encontrei ali no abraço da minha família, dos meus pais, a ideia de que você chegou até aqui. Nós chegamos até aqui, então você vai terminar, você vai conseguir. E aí eu, né, chorei, me arrumei de novo e fui. Então, no meio do caminho, mesmo falando sobre educação, sobre leitura, acreditando em nossos estudantes, enquanto gente, nós temos medos. Mas é mais uma perspectiva que a educação tem, né, mais um potencial que a educação e a leitura têm, que é dizer pra gente, você pode chegar lá, né? Você é capaz. E eu tenho certeza que é o que a gente fala, né, para nós mesmos, e é o que os nossos professores falam para os nossos estudantes todos os dias. Porque quando um professor pega um livro, como você fez agora, e viaja na leitura para que ele possa se perceber ali, mesmo tendo toda uma história de vida, toda uma vivência, mas para que ele possa se encontrar ali, se reencontrar, daí está a grandiosidade da educação e da leitura. Então, muito bom, né? Eu já assisti às lives de vocês, mas hoje, tendo a oportunidade de participar aqui, de estar junto, eu tenho certeza que, como eu já disse, é esse o caminho, não adianta. Nós tentamos, nós fazemos, nós vamos continuar fazendo. Dizer para os nossos profissionais que estão aí acompanhando, os nossos professores, os nossos companheiros de trabalho, de rede, que nós estamos aqui enquanto Secretaria de Educação para apoiar, para potencializar, para defender, para acreditar em todo o projeto que as nossas escolas fazem, que os nossos profissionais constroem todos os dias com muito encantamento, acreditando na leitura. Eu fico muito feliz porque tem professoras que compartilham comigo os trabalhos de leitura que elas desenvolvem nas escolas e, sabe, nas frases, nos detalhes, você identifica amor, né, e certeza do caminho onde elas querem chegar. Então, cabe a nós somente potencializar, acreditar e seguir, né, o propósito, que é dizer São Mateus é sim uma cidade que lê, nós lemos muito, nós vamos continuar lendo, e é por meio da leitura que a nossa rede será, eu tenho certeza disso, já é, para mim já é, mas será ainda mais, né, uma das referências aí do trabalho pedagógico, de leitura, de intervenção que nós conseguimos fazer. Então, como eu disse, ao longo dessas semanas, é claro que sempre em parceria com os diretores escolares, os pedagogos, que estão ali bem pertinho da gestão, nós vamos compartilhando para toda a cidade o trabalho diário
que os nossos profissionais fazem nas escolas de incentivo à leitura, aos momentos, né, das práticas de leitura, e nós vamos avançar cada vez mais, eu tenho certeza disso. Adriana, eu esqueci de agradecer, não é porque eu me esqueci, é porque a gente se empolga, né, conversando aqui sobre as possibilidades e mergulhando nos textos, mas eu quero agradecer a Prefeitura de São Mateus, agradecer ao prefeito Daniel Santana, porque tem escutado, né, de uma forma muito sensível e entendido a importância da educação, né, com os projetos que a gente leva, quando ele pensa junto, discute junto, apoia, isso é muito importante. Ninguém caminha sozinho, né? Então a gente agradece a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências e sonhos com vocês também. Marília, parabéns, né, pela iniciativa. Eu sei que deu medo, né? Mas assim, o medo faz parte, o medo é para nos proteger. E alguém disse aqui, né? O abraço vence o medo, né? Realmente, amor é o sentimento que define o incentivo à leitura, né? Uma outra professora que colocou, né? Que realmente é isso. E é por acreditar nisso, né? Que o tema da nossa live hoje é justamente incentivar o ato de ler, é acreditar numa cidade leitora, né? Então, quando a Prefeitura Municipal, através da sua sensibilidade, através da disponibilidade do nosso prefeito, né, traz essa autonomia para que você possa estar conduzindo, né, até nós esses projetos, né, de incentivo à leitura. Eu digo esses projetos, olha só, estou usando plural, porque eu sei que mais coisas estão aí por trás disso. Quando se faz um projeto, tem muitas outras coisas através dele, né? Então, quando nós fazemos isso, quando a prefeitura traz, quando você, quanto secretária, traz essa proposição, reforça para nós esse sentimento, os nossos medos quanto professoras, né, vão sendo abraçados por vocês, e a gente vai ficando com menos medo do trovão, com menos medo das dificuldades, com menos medo das chuvas fortes, com menos medo das coisas pequenas que crescem, né, de uma proporção que às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso me assustou, e era uma coisa tão simples de fazer, né? Então, gratidão, né? Mais uma vez, muito obrigada por esse tempo, por nos dar o seu tempo, por estar aqui conosco. Muito obrigada por ser essa secretária preocupada com o incentivo à leitura, né? Muito obrigada por pensar do 6º ao 9º, e eu tenho certeza que as nossas bibliotecas em breve vão receber, né, mais um incentivo aí do 6º ao 9º anos. E também, né, pelo projeto Paes, que vem sempre trazendo novas leituras, né, e a prefeitura, né, sempre está engajada aí, você sempre conosco nas reuniões, trazendo aí esse incentivo e dizendo, né, da importância da leitura, do ato de ler, porque por mais que se diga, né, algo de Paulo Freire, por mais que as pessoas queiram denegrir a imagem desse educador maravilhoso, mas ele sempre disse da importância do ato de ler e como, né, o coletivo, como a família, como a escola, é uma fonte sensibilizadora para o ato de ler, né? Então, isso é maravilhoso. Gratidão de todo o coração. Infelizmente, as nossas lives só duram 60 minutos. A gente Passou começa muito a rápido. conversar, tem mais coisas para dizer. Eu fiz várias anotações, mas acaba que não dá para falar tudo, né? Então, Marília, receba o nosso abraço literário. Obrigada. Da equipe Profs que lê, tá? Obrigada, eu se sinto abraçada pelas nossas leituras. Obrigada, desculpa. Inclusive, foi um dos nossos compromissos com os professores de língua portuguesa, de que nós precisávamos de mais literatura de 6º ao 9º, e eu tenho certeza que a Prefeitura de São Mateus, né, o prefeito Daniel Santana está aí. Quero agradecer também a parceria do Governo do Estado do Espírito Santo, que tem sido sempre solícito à educação municipal, né, o município de São Mateus.
a gente sempre agradece porque são parceiros que acreditam na educação. E isso é muito importante, a gente precisa registrar. Na educação a gente aprende que ninguém caminha sozinho, né? Nós somos o que somos pela existência do outro, né? Pelas trocas de experiências. E isso é muito importante. Quero agradecer aos professores, dizer que a nossa essência, né, a missão da Secretaria de Educação é estar sempre ali juntinho da escola, apoiando o trabalho que a escola faz, né? Nós temos essa perspectiva. E por mais que venham os medos, que a gente chama aí que são os desafios, nós estamos aqui para isso. Porque a gente acredita que é possível recuperar a aprendizagem. Quero humildemente compartilhar meu livro com, né, quem ainda não tem. Eu vou deixar alguns exemplares para profs que leem, vou deixar um exemplar deste aqui também para profs que leem, e, né, os professores que quiserem, né, tenham oportunidade, eu estou doando alguns exemplares também. Em breve eu vou publicar o outro, que é do resultado da minha tese. No meu mestrado, né, eu sou mestre em Gestão Social e Educação e Desenvolvimento Regional, e meu doutorado é em História Social das Relações Políticas. Então, no doutorado, eu falo sobre assistência à saúde em São Mateus, de 1930 a 1945, mas centrado ali na atuação do farmacêutico Roberto Ornizô Silvares, fazendo algumas descobertas, né, nesse período, como estava São Mateus, como as políticas públicas estavam chegando em São Mateus na época, a partir de algumas reflexões da biografia de Roberto Silvares. E é claro que antes da qualificação nós tínhamos fechado até 1960, depois da qualificação ficamos só de 30 a 45, que é um período muito longo. E que bom que a gente, né, diminuiu, a banca diminuiu, senão era mais investigação e mais tempo, né? Fui salva aí. Porque, né, você sabe disso, é muito trabalho, são muitas fontes. Mas eu quero dizer que é sempre uma alegria, Adriana, porque assim, eu estou secretária de Educação. Nós lá na secretaria, nós estamos na secretaria, mas o nosso lugar, né, nossa vivência, nossa realidade é da escola, né? A gente gosta da escola, do contato com os alunos, do diálogo com os professores. É sempre muito positivo quando eu estou na escola conversando com os professores, ouvindo as sugestões, ouvindo as análises. E é aí que a gente se fortalece, né, para dizer assim, para este caminho que nós vamos seguir. Então, novamente, muito obrigada, parabéns para todas vocês que compõem o projeto Profs que Leem, a todos os projetos, os professores que atuam na nossa rede. Eu quero dizer que nós estamos aqui à disposição sempre para somar e dizer que São Mateus é uma cidade que lê, sim, porque nós juntos vamos potencializar, acreditar nessa vertente e vamos aí socializar caminhos didáticos para que todos alcancem também essa vivência, né? E esse objetivo que é tornar a cidade cada vez mais leitora. Muito obrigada. Marília, eu quero falar aqui, né? Nós tivemos a presença de alunos da MF Bom Sucesso e quero destacar aqui a Ana Clara, que deixou um abraço para você, tá? E a Ana Clara é uma aluna público-alvo da Educação Especial e sempre acompanha as nossas lives, é uma querida. Ana, muito obrigada. Um beijo da tia Adri aí para você, gratidão. É uma honra poder ser a pedagoga que acompanha você, né? Sua professora também está aqui conosco na live e é muito bom, tá, Aninha? E aí a Onésia está dizendo aqui, Marília, que hoje ela estava com medo e você a abraçou, né? Então a gente hoje, falando da gratidão, né? Nós trouxemos obras, além das obras, né, técnicas da professora Marília Silveira, que fala aí sobre a história do nosso município e que traz as nossas raízes, a descoberta de quem nós somos e do lugar onde nós vivemos. Nós trouxemos duas obras diferentes infantis, né? Uma obra que diz sobre a gratidão, a partir da visão de um gatinho que sabe agradecer, e nós falamos sobre os medos de uma criança, que não são medos apenas de crianças, né? São medos de adulto, né? E muito obrigada pela doação dos livros aí, a equipe Profs que Leem fica extremamente agradecida e envaidecida, né? A gente gosta de livro com dedicatória.
E pode ter certeza que a gente lê a obra, a gente divide, né? Quando a Claudinha vem aqui ou quando a gente vai a São Paulo, a gente leva os livros para ela também, para que ela tenha acesso e leia. Então, assim, Eu queria fazer um pedido. Muito obrigada. Muito obrigada. Oi? Eu queria fazer um pedido ao projeto. As lives acontecem à noite, né? E à noite nós temos educação de jovens e adultos. Quem sabe um dia a nossa aula da Rede Municipal de Educação não possa ser aqui do Profs que Leem. Um estudante da Emerson de Sucesso, um estudante da Irineia, um estudante da Maria Francisca, um estudante de uma outra unidade campesina, que eu não vou lembrar todas agora, um estudante do Dora, compartilhar experiências de leitura, todos os estudantes acompanhando, interagindo no chat. É claro que nós vamos precisar sistematizar, né? Enviar a proposta para os professores, para as escolas, mas eu vejo que é uma coisa muito positiva, né? Da gente valorizar um projeto que é da cidade, que é o Profs que Leem, e ao mesmo tempo aproveitar os recursos, né? A tecnologia para uma vibe tão legal com a nossa juventude da EJA. Então, faço aqui o pedido ao Profs que Leem, já pedindo a coordenação da EJA que entre em contato para a gente pensar, né, já que é para socializar e difundir para o mundo que São Mateus é uma cidade que lê, que façamos isso junto com os nossos estudantes também. Ok, com certeza a gente faz, né? Convite aceito. A equipe Profs que Leem adora os desafios, né? Então a gente aceita. Vamos conversar aí, né, com a coordenação da Educação de Jovens e Adultos, tá? E a gente tem o maior prazer de compartilhar as leituras com vocês, né? Meninas, Marília, coloca o seu livro aí, os 2 livros aí seus, né, de sua autoria, para as meninas fazerem o print. Dudu, socorre aí com os prints, Dudu. Eu não consigo fazer do meu celular. Vamos lá, né? Aí, meninas, conseguiram fazer. Dudu, Claudinha, Elisângela entrou aí também. Fizeram? Aí eu acho que alguém já fez, né? O Darcy também sempre faz. Acho que deu tempo, tá? Obrigada. Mais uma vez, meu muito obrigada. Gratidão à gestão pública municipal, gratidão a você, como nossa secretária municipal de educação, por esse tempinho. Mas eu quero dizer a vocês que as nossas lives não encerram por aqui hoje. Sábado, novamente, nós vamos receber, Marília, ninguém menos do que a Julive, né, Argentim, que ela é coordenadora das bibliotecas da rede estadual, do sistema de bibliotecas estaduais. A Julive tem uma vasta experiência, também ela é professora na UFES, no curso de biblioteconomia, consegui falar, né? E estará aqui conosco, compartilhando as suas leituras, dizendo do que é feito, né, na rede estadual como um todo, né, na Grande Vitória, para o incentivo à leitura através das bibliotecas. E em breve também nós vamos receber as bibliotecárias aqui do município de São Mateus, da nossa Biblioteca Pública Municipal, falando também um pouquinho sobre os trabalhos delas aí, né? Inclusive a nossa biblioteca está com um projeto bem bacana de doação de livros para o acervo, tá? Então fica aí o convite a todos vocês a doarem livros à biblioteca. Não leve aquele livro que você não quer mais em casa, mas leve aquele livro que vai transformar a vida de alguém e que pode ser lido ainda. Porque um livro que já não tem, que está estragado, ele precisa ser restaurado. E nós recebemos aí, né, a Laura, que é restauradora lá em Brasília, trabalha, funcionária do Ministério Público lá. Ministério Público não, esqueci agora, gente, Claudinha Socorro. Né? Mas a Laura, ela trabalha no órgão público, né? Ela é funcionária e ela faz a restauração de livros, e ela esteve aqui numa live conosco também. Então, o livro que está danificado, ele precisa ser restaurado antes de ser doado, né, gente? Olha, pessoal, passamos do horário. E a gente achando assim, ai, tem muita coisa. Ó, Marília, fiquei com um monte de coisinha aqui ainda que eu queria perguntar e tal, mas olha, fica uma outra live, um outro momento, tá? Fica o convite aí para a sua filha, vai que ela cria coragem da próxima vez e vem ler também. A Eliana volta com o maior prazer. Eu não sei quem a Eliana puxou, sabe, de voltar assim.
Mas olha, gente, um grande abraço, um grande beijo, mas, hein, a gente não vai encerrar essa live, Marília, sem fazer uma pergunta. Seríssimo. E eu vou fazer essa pergunta para Marília e vou fazer para você também, tá? E você? Já leu hoje? A Marília leu, gente. Que ótimo! Eba! Né? E a gente fica super feliz. E se você não leu, nós deixamos aqui várias dicas de leitura. Trouxemos 2 obras infanto-juvenis que você pode ler com seus filhos em casa. E também 2 obras técnicas falando sobre a nossa história, sobre as nossas memórias e sobre a pesquisa da nossa secretária aí, a Marília. Então, faça essas leituras. Gente, grande beijo, Marília. Abraços literários. Agarradinho aí para você, tá? E abraço a todos vocês que estão aí conosco. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, até sábado, hein? 17 horas. Tchau, até a próxima. Obrigada.